Todos acharam? Jeremias capítulo 18, verso de número 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva, que é poderosa. Pai, em nome de Jesus, palavras, Pai, que são palavras de vida eterna. Então fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar essa ministração pedindo a você que repita comigo 3 palavras. Diga: o oleiro, a olaria e o barro. Diga: o oleiro é Deus. A olaria é a igreja. A casa é o templo, e o barro sou eu. Então, oleiro, olaria e barro são 3 elementos, são 3, na verdade, 2 pessoas, é claro, Deus e o barro, eu e você, e a casa desse Deus Todo-Poderoso, simbolizando o próprio povo de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus levanta o profeta Jeremias, ainda criança. E Deus fala: Jeremias, eu te constituí profeta às nações. A Bíblia diz que Jeremias fala com Deus: mas como assim? Eu sou apenas uma criança. Deus falou: antes que eu te formasse, eu te conhecia. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te consagrei, eu te escolhi. Ou seja, desde o ventre, Deus já tinha separado Jeremias para a obra. Deus já tinha separado este homem para um grande propósito. E assim também é comigo e com você. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia. E Deus tem um propósito acerca da nossa vida. Deus tem algo a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas cabe a nós fazer como Jeremias. Jeremias atentou ao chamado do Senhor. Jeremias não fugiu ao chamado do Senhor. Jeremias não disse não para o Senhor. Ele apenas fez um questionamento: eu sou apenas uma criança. Mas Deus falou com ele: olha, quando eu te mandar ali, você vai. E quando chegar ali, você vai falar. Porque eu te levantei. E se se levantarem contra você, fica tranquilo, porque eu estou contigo para te dar livramento.
Então Jeremias, ele ouviu a voz de Deus, e ele disse sim ao chamado do Senhor. E a obra foi realizada na vida de Jeremias e através da vida de Jeremias. E Deus, quando nos chama, Deus também requer de nós uma posição. Deus requer de nós uma resposta da nossa vida para com Ele. Não tem como nós permearmos diante do Senhor e não dar para Ele, como diz por aí, uma satisfação do que nós queremos diante dEle, e dar uma satisfação daquilo que Ele nos chamou. Porque muitas das vezes nós damos sim uma satisfação a Ele daquilo que queremos, mas não damos para Ele uma satisfação daquilo que Ele quer de nós. Nós invertemos as coisas. Nós queremos que Ele faça tudo e nós, em contrapartida, não fazemos nada. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz: tudo que eu planto, eu colho. Ou seja, as minhas escolhas, as minhas decisões são plantações. Então tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu plantar, isso consequentemente eu colherei. Se plantamos algo bom, então continuemos a plantar. Se plantamos algo benéfico, então continuamos a plantar. Se tomamos decisões conforme aquilo que Deus tem estabelecido, continuemos. Porque certamente vamos colher a bênção de Deus. Vamos colher a resposta daquilo que colocamos diante do Senhor. Mas se estamos plantando errado, atitudes erradas, enfim, situações erradas, então nós temos que o quê? Que mudar a nossa trajetória, mudar o nosso plantio. Então a Bíblia diz então que Jeremias ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz então que ele se colocou na disposição. A Bíblia diz então que num belo dia, Deus dá para ele esta visão. A visão do olheiro. E ele começa dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor. E Deus então, quando Deus fala com Jeremias, Deus começa a dar algumas diretrizes para Jeremias e mostrar para Jeremias o que Deus queria dele, o que Deus queria do seu povo, o que Deus estava para fazer com aquele povo. E o que Deus queria fazer com aquele povo, mas também dependia da atitude daquele povo. Olha o que Deus fala: Jeremias, dispõe-te. O que ele falou? Dispõe-te. Ou seja, a palavra dispor, ela quer dizer deixar à disposição de outro. Ou seja, Deus está falando: Jeremias, esteja disponível para que eu possa trabalhar. Se coloque na minha à disposição do meu reino. E a palavra dispor, é uma situação, o significado é uma situação ou estado para ser usado ou ser útil. Então Deus está falando: Jeremias, eu quero te usar. Eu quero que você seja um vaso de utilidade nas minhas mãos. Eu quero que você seja um vaso de honra nas minhas mãos. Porque a Bíblia diz lá no livro, na carta de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo diz assim: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ou seja, o que estava acontecendo no tempo de Paulo, daquilo que eles estavam ensinando acerca da vida de Cristo, dos erros, enfim, acerca do que Deus tinha falado, o povo estava contradizendo, alguns. E Paulo então estava dizendo: se alguém se purificar,
a si mesmo destes erros, destas coisas, será um vaso de honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Para toda boa obra, por quê? Porque o próprio texto vai dizer aqui, olha, desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ou seja, ele estava falando, Deus é um Deus que trabalha. Digo, meu Deus, ele trabalha. O próprio Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então o nosso Deus trabalha. Só que ele vai trabalhar, como eu já disse, mediante algumas atitudes. E uma delas é o que Deus falou: Jeremias, dispõe-te, se coloca à disposição para que eu possa operar na sua vida. Se coloca na minha dependência para que eu possa fazer na sua vida aquilo que homem nenhum pode fazer. Então foca aqui, irmãos. Foca aqui. Não deixe o adversário roubar a palavra de Deus. Então ele se coloca à minha disposição. Eu preciso, e eu só vou fazer se a pessoa se colocar à minha disposição. Então não tem como Deus operar, não tem como Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas se eu não me dispor, não tem como Ele operar. Se eu não me colocar à disposição, se eu não dizer como o próprio, quando Samuel foi chamado, ele ainda não entendia a voz de Deus, mas o sacerdote ele falou: olha, quando você ouvir a voz te chamar, você diz: eis aqui o Senhor, o teu servo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se coloca à disposição. Aí a Bíblia diz que ele diz: olha, dispõe-te e desce a casa do oleiro. O que ele disse? Desce, repita, desce a casa do oleiro. São duas coisas aqui. Primeiro, ele disse: olha, desce. Desce. Por que ele disse desce? Porque ninguém chega lá em cima se não começar embaixo. Tem gente que quer se dar bem, tem gente que quer ser abençoado, tem gente que quer que Deus faça algo, mas ele já quer começar lá em cima. Ele já quer que Deus já comece escancarando. Não. Tem que começar embaixo. Quando Deus chama Jacó, Deus dá para ele uma visão, ele se deita numa pedra, faz travesseiro e deita. Deus dá para ele uma visão e ele vê uma escadaria que dá acesso do céu à terra. Por que uma escada? Porque para uma escada, para chegar lá em cima, tem que começar embaixo, degrau por degrau. Então Deus não coloca elevador para ninguém, porque elevador você aperta o botão, mas eu quero ir lá no nono andar. Apertou o 9, o negócio te leva lá para cima. Aí é fácil. É por isso que Deus mostrou a escada para ele. Por quê? Porque depende do meu e do seu esforço. Então ele disse: desce a casa do oleiro. Ou seja, para eu te levantar, para eu te honrar, tem que descer. Isso fala de que? De se humilhar diante da presença de Deus. Reconhecer a total dependência de Deus. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Ao seu tempo, ou seja, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Mas se eu não me colocar à disposição, e se eu não descer, não entender que é um processo, que é uma caminhada a seguir, que eu não posso interromper essa caminhada, que eu não posso me distrair no meio dessa caminhada, eu nunca vou chegar lá. Eu me lembro que na época que estava fazendo um seminário,
Teve um professor lá que trouxe um filme muito bom. Se der, nós vamos até passar ele aqui na sessão pipoca. Chama O Peregrino. Fala de um homem que carregava um fardo. E esse homem, então, ele tinha um objetivo. Ele tinha uma missão. Mas ele tinha um peso nas costas. Só que ele decidiu, eu vou até lá. Só que no meio do percurso, apareceu alguns personagens simbolizando cansaço, fraqueza, dúvida, e isso em alguns pontos ele foi se desviando. E todas as vezes que ele se desviava, ele travava, ele parava o processo. Até então que ele caiu em si, ele entendia que aquilo era algo para parar ele, então ele continuava. Então nós temos que fazer como Paulo disse: olha, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, segue em frente. Não olhe para a esquerda, como Deus falou: Josué, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não perca o foco. Continua firme. O problema é que a pessoa começa a caminhar, daqui a pouco ela para. Ela começa, como diz, dar os primeiros passos, daqui a pouco ela se depara com as situações e para. Então tem que continuar. Está doendo? Continua. Está chorando? Continua. Está difícil? Continua. Está cansado? Continua. Mas não para. Não para. Se aquela mulher do fluxo sangue pensasse: não, eu estou raquítica, anêmica, estou há 12 anos perdendo sangue, e agora ainda tem uma multidão para me encarar, para me passar, tem um trajeto para me chegar até o altar de Jesus. Não, ela simplesmente disse: olha, eu vou lá, e se eu crer que se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Só que quando ela vai, ela se depara com uma multidão. Mas mesmo assim, ela entrou, mesmo na sua fraqueza, na sua debilidade, mesmo ali, não sei se ela foi rastejando, porque era 12 anos perdendo sangue. E 12 anos não é 12 dias, não é 12 horas, é 12 anos perdendo sangue. Ela foi assim mesmo. E a Bíblia diz que ela estava numa situação deplorável. Porque quando ela foi aos médicos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, não resolveu nada. E o texto diz que além de não resolver nada, a situação piorou. Mas mesmo tendo piorado, ela disse: não quero saber, eu vou tocar nele e vou ser curado. E a Bíblia dela foi, mesmo na sua debilidade, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua dificuldade, ela foi lá, tocou e foi curada. Então assim também é a nossa caminhada com Deus. Tem empecilhos, tem situações adversas, tem de tudo, meu irmão, tem tudo, tem traição, tem tudo. Você vai encontrar de tudo, mas não perca o foco. Continua caminhando, continua prosseguindo, porque a vitória te espera. A resposta de Deus para os seus problemas te espera, mas não perca o foco. Então isso é o que? Descer, é depender de Deus. Fala: Deus, por mim mesmo, eu nem chegava lá. Se depender de mim mesmo, eu parava agora. Mas eu creio no Senhor. E como Jó disse, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas para os planos não ser frustrados, eu tenho que fazer minha parte. E Deus falou: olha, desce a casa do oleiro. E o texto continua dizendo: olha, desci a casa do oleiro. Ele fez o quê? Ele obedeceu. Ele não olhou para a circunstância, ele desceu. Desce a casa do oleiro. Diga: a casa do oleiro. Ou seja, ninguém pode ser usado se não estiver na casa. Se não estiver na casa. Ele diz assim: desce a casa do oleiro. Ou seja, na olaria. Olaria, a casa do oleiro, ou seja, está falando da própria igreja, o templo de Deus. E na casa de Deus
Nós somos moldados. Na casa de Deus, Deus trabalha. Então ninguém pode ser usado, ninguém pode ver o resultado da mão de Deus operar, se não estiver na casa do oleiro. Há pessoas que dizem: eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ir na igreja. Eu estava conversando com o irmão ontem. Tem gente que ele acha que ele é melhor do que Jesus. Não precisa ir na igreja. Não. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus em carne e osso na terra. E mesmo assim, ele ia na igreja. Então a pessoa que fala: eu não preciso ir na igreja, ele está falando: eu sou melhor do que Jesus. Nós precisamos. É fundamental estar na casa de Deus. O apóstolo Paulo advertiu: olha, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Por que eu tenho que congregar, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto às águas. Quando fala águas, você está falando da palavra de Deus, regado pelas águas, pela palavra de Deus. E toda árvore que é regada, ela cria sustentação, ela cria raiz. Então uma árvore sem raiz, a primeira ventania, ela cai. A primeira tempestade, ela cai. Uma árvore sem raiz, meu irmão, a primeira situação adversa, ela apodrece. Ela apodrece, por quê? Porque não tem raiz. Agora uma árvore que tem raiz, meu irmão, você observa, uma árvore tem raiz. A pessoa corta a árvore, ela continua crescendo. Por quê? Porque tem raiz. Você já viu quando esse povo vai tirar quando eles vão fazer essas construções aí, eles cortam a árvore, na hora de tirar a raiz, aí é que é o problema. É o mais difícil. Porque subir lá, vir com o serrote, com a serra, como diz, é mamão com açúcar. Eu digo na era chamada hoje. Antigamente o pessoal era um machado, era uma coisa. Mas hoje, o cara chega lá com uma motosserra, vem com. Daqui a pouco a árvore está peladinha, vai cortando os troncos, acabou. Agora, na hora de tirar a raiz, aí que é o problema. Aí, como diz, o grosso é na hora de tirar a raiz. Por quê? Porque está sustentada. Você vê tanta árvore caindo, mas a raiz continua lá. Então ele está falando: desce a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro você vai criar o quê? Raiz, vai ter firmeza. Então na casa do oleiro. Aí ele disse: lá ouvirás as minhas palavras. Diga: lá ouvirás as minhas palavras. Diga: a olaria é o lugar de ser moldado pela palavra de Deus. Então essa é a importância de estarmos na casa de Deus. Olha o que o salmista disse: uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor e contemplar a sua maravilha e aprender no seu templo. Então aqui em algumas traduções fala em meditar no seu templo, ou seja, é o momento onde nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Não, pastor, mas eu tenho uma palavra, eu leio em casa a Bíblia, amém, pode ler, continua, faz muito bem ler. Mas o momento de estar na casa de Deus é crucial. Porque é nesse momento aonde o olheiro começa o quê? A moldar. É onde começa o quê? O processo de ser formado o vaso. Que ele disse: olha, e formou um vaso de honra. Formar um vaso com utilidade. Porque entenda uma coisa: Deus não fez ninguém inútil. É o homem que se torna inútil quando ele não quer fazer a vontade de quem o criou.
todo vaso, igual que está ali, aquelas coisas ali, quando foi feito aquele vaso, ele foi feito com utilidade. Então, quando a pessoa ali está lá fazendo o vaso, ele está fazendo isso, não, eu vou fazer esse vaso aqui e colocar. Não, a pessoa sempre faz o vaso para colocar algo dentro dele. Então, quando Deus nos fez, foi para colocar a presença dele dentro de nós. Não foi para colocar lixo, não foi para colocar pensamento de derrota, de fracasso, não foi para aceitar a palavra negativa, foi para colocar ser depósito de bênção. Foi para ser cheio da unção e da graça dele, para ser usado. Mas tudo isso precisa o quê? Ter a palavra. É preciso, porque ele disse, e lá ouvirás as minhas palavras. Então Deus está falando, então eu tenho que o quê? Tomar atitude. É aquilo que eu disse, é a minha atitude, é a plantação que eu estou fazendo, é que vai fazer com que a obra de Deus, a obra no vaso, ela se concretize. Então é necessário aprender na casa de Deus. É necessário estar para ouvir a voz de Deus. Aí ele diz assim, verso de número 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou, e nessa tradução ele estragou na sua mão, tornou a fazer, diga, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, tornou a fazer um vaso segundo que bem lhe pareceu. Ou seja, Deus tem o poder de mudar toda e qualquer história. Deus tem o poder de moldar a nossa vida, porque como barro na mão dele, nós somos moldados. Só que ele diz, olha, ele estava fazendo o vaso com aquele barro, de repente se quebrou. Ele pegou aquele mesmo barro e fez um outro vaso. E ele fez um outro vaso com aquele mesmo barro, porque o barro ainda estava flexível, ainda estava mole, ainda estava no ponto de ser trabalhado. Ou seja, seja flexível na mão de Deus. Tem gente que dá trabalho para Deus, meu. Seja flexível. Deus pega e faz isso, ele não faz. Por isso que a Bíblia diz, olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Deus está falando, faz isso, a pessoa não faz, quebra a cara. Por quê? Porque não é flexível. Então seja flexível na mão de Deus. Seja flexível. E ser flexível, né? Ou seja, não endureça o coração. Dá oportunidade para Deus trabalhar. Dá oportunidade para Deus, enfim, moldar a sua vida. Mas a Bíblia diz, olha, Isaías 43, e eis que faço coisas novas. O que ele fez? Do mesmo barro fez um vaso novo, mas um vaso segundo lhe bem pareceu. Fez um vaso novo. Isaías então vai dizer que ele faz nova todas as coisas. Mas lá no livro de Romanos, vem nos dando orientação. Romanos 6,4 diz, olha, andemos em novidade de vida. Ou seja, se queremos ser trabalhados, se queremos ver a mão de Deus operar na nossa vida, operar naquilo que temos que colocar diante dele, nós temos que ser flexíveis e tomar atitudes novas. Porque para ele fazer algo novo, eu também tenho que fazer algo novo. Eu tenho que ter atitudes diferentes. Eu tenho que ter comportamento diferente daquilo que eu tinha antes. Então eu não posso mais continuar do mesmo jeito. Eu não posso ser
flexível, tem que ser flexível na mão de Deus. Então, e Deus fala, olha, assim como o vaso é na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Então, quando o olheiro lá está fazendo a obra, né, o próprio texto deixa claro, que quando ele tem uma roda lá, e ele vai pisando uma espécie de uma manivela, ele vai pisando, igual aquelas máquinas assim de antigamente, lembra? Ficava lá, ficou rodando, é mais ou menos isso. Ia pisando e a roda rodando. Então tem hora que ele tinha que acelerar e tinha hora que tinha que dar uma maneirada. Ou seja, para cada vaso, dependendo do barro, para cada vaso há uma velocidade. Ou seja, o tempo que Deus vai fazer na vida do fulano tem um tempo, na vida do outro fulano é outro tempo, mas vai depender do quê? Da nossa flexibilidade. Vai depender da flexibilidade do barro. E o barro somos nós. E ele é o oleiro. É ele quem molda. Mas temos que ser o quê? Flexíveis. Temos que deixar Deus trabalhar. E para deixar Deus trabalhar é andar em novidade de vida. É mudar o percurso. Se eu não tenho o hábito de orar, então eu vou passar a orar. Se eu tenho o hábito de orar uma vez, então eu vou orar duas. Se eu não tenho o hábito de jejuar, então eu vou passar a jejuar. Se eu não tenho o hábito se eu já tenho o hábito de jejuar uma vez na semana, então eu vou passar a jejuar mais de uma vez. Se eu tenho o hábito, não tenho o hábito de subir no monte, então eu vou subir no monte para orar também. Se eu tenho o hábito de fazer pedido, porque tem gente que não pode pegar pedido de oração. Se eu tenho o hábito de fazer pedido de oração, eu vou começar a fazer. Por quê? Porque isso é projeto. E a Bíblia diz o próprio Deus, olha, aquele que projeta algo será bem sucedido. Então o fim do ano está chegando aí. Eu vou trazer um projeto de vida. Então no projeto de vida você vai colocar a sua meta, os seus objetivos, você vai colocar ali. Porque isso aí é o quê? É o que a Bíblia diz. É você chamar a existência as coisas como se elas já existissem. Isso é fé. Isso é fé. Então, se você costumava a não ter o hábito de ler a Bíblia, às vezes é só no momento do culto, ou algum estudo que às vezes tem na igreja, então passe a desenvolver isso também fora daqui. Ah, pastor, já tem o hábito de ler a Bíblia, né? Eu leio um capítulo por dia, eu leio um versículo por dia, ou um capítulo por dia, então passa a ler o livro todo. Você lê um capítulo, se você lê um versículo, lê o capítulo inteiro, e aí vai. Isso é o quê? É andar em novidade de vida, é andar em contramão. Ou seja, se eu sou acostumado, né, a andar com pessoas que não estão nem aí para Deus, então o que eu tenho que fazer? Vou desfazer delas? Não. Eu tenho que mudar, tenho que andar com quem vai acrescentar na minha fé. Com quem vai me ajudar a levantar. Então isso é o quê? Mudar de atitude. Mudar de atitude. Andar em novidade de vida. Aí a Bíblia diz então que ele diz, olha, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem parecia. Ou seja, o próprio Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. E nós só vamos chegar nesse ponto, nós só vamos descobrir o querer de Deus quando nós começarmos a fazer o querer dele. Que é isso, é andar em novidade de vida. Andar na contramão desse mundo. Ser flexível na mão de Deus. É dizer, Deus, olha, a partir de hoje eu vou fazer uma aliança com o Senhor. A partir de hoje eu vou ser flexível. Eu vou dar mais tempo para o Senhor. Dar mais tempo. Nós não podemos ser, né, aquele crente camelo. Qual que é o crente camelo? O camelo, ele bebe água de 6 em 6 meses. Ele
consegue ficar 6 meses sem beber água. Então eu não posso estar hoje na casa do oleiro. Aí daqui a 1 ano eu estou de novo. Daqui a 2 semanas, não. Eu tenho que, hoje é dia de culto, então culto. Amanhã é dia de culto, culto. É o quê? Isso é o quê? Criar raiz. Isso é o quê? Prazer, como Davi disse, o meu prazer está na casa do Senhor. Porque quando me disseram, ele se alegrou. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alegria. Então quantas pessoas perderam a alegria? Mas por que perderam a alegria de estar? Porque deixaram de ser flexíveis para Deus. Ser flexíveis à vontade de Deus. Então ele estava falando assim, bem claro. Assim como o oleiro fez com esse vaso, eu posso fazer na sua. Assim como ele fez um vaso novo, assim como ele moldou, assim como esse barro passou por um processo, nós também estamos sujeitos a passar por esse processo. Mas só vamos passar pelo processo se formos flexíveis. Então seja flexível para Deus. Amém? Amém. Coloque de pé no seu lugar.